Fala, meus queridos rapazes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E aí, como é que vocês estão? Como que foi o dia de vocês? Como que foi essa semana que se encerrou? Essa primeira semana desse mês extremamente abençoado que a gente já está tendo. Vocês conseguiram pegar e extrair os melhores movimentos dessa semana abençoada que a gente teve? Na sexta-feira de payroll com essa volatilidade ímpar que o mercado deixou pra gente, muito top a movimento que o mercado entregou. Muito bacana tudo que a gente teve ali para ter a oportunidade de surfar belíssimos movimentos. Eu quero que você entenda tudo isso, eu quero que você aprenda tudo isso, eu quero que você consiga ver essas movimentações do mesmo jeito que tem que ser. Operando no mercado financeiro no contexto correto, entendendo as movimentações, desfrutando do melhor do operacional do Smart Money Concept, mais a leitura do preço. Não é um movimento ali engessado, não é uma ideia ali simplesmente quadrada. É você interpretar as movimentações, saber onde entrar e saber onde não entrar, saber o que fazer e o que não fazer. Eu quero mostrar tudo isso aqui para você a partir de agora. Só que antes eu quero te convidar a fazer parte do nosso time. Na descrição desse vídeo, tudo que você precisa para aprender, tudo que você precisa para entender um pouco mais do nosso trabalho. Você vai preencher o formulário, vai estar apto a aprender junto com a gente todos os dias ao vivo, tá? De segunda a sexta, das 9 até mais ou menos meio-dia, a gente está ali online com a galera fazendo acontecer. Eu quero você junto comigo. Temos aulas ao vivo, temos o grupo no WhatsApp, tem coisa demais. Tem e-book para você estudar, para você se aprofundar. Não perca mais tempo, venha fazer parte hoje mesmo, tá? Um domingo aqui abençoado, vamos aqui, tirei esse tempo para a gente nos preparar aqui para essa semana e vamos lá. Quais foram as movimentações que a gente teve? Uma semana bem bacana, né? Com alguns trades aí bacaninha. No outro vídeo que eu postei eu expliquei um pouco mais, tá? Na quinta-feira teve um mercado 100% direcional. Então, Felipe, qual que era a referência que eu tinha que usar? Era essa inteira aqui ou uma referência menor? E aí que eu falei com vocês. O mercado aqui não é uma regra quadrada, tá? É você interpretar o preço. Então vamos lá. Você pegaria essa movimentação e esse é o cenário correto que você tem que ter, tá? Para observação. Essa é a visão que você tem que enxergar. Sua região de desconto, sua região de prêmio e oportunidade para você operar. Usando essa referência, você teria dois trades aqui. Esse primeiro trade aqui nessa movimentação de ponta compradora e esse primeiro trade aqui nessa região desse Fair Value Gap, que aqui gerou um 3 para 1 tranquilo. Foram 500 pontos que o mercado entregou para a gente, tá? Segundo movimento que a gente poderia analisar, tá? Vamos lá, pegaria essa referência e usaria somente o dia da quinta-feira como base. Felipe, mas por que isso? Porque a gente tem nessa movimentação um Fair Value Gap muito interessante aqui. E eu deixei para o pessoal essas duas situações. A gente abriu a sala lá falando sobre isso. Claro que a gente teve a quebra da estrutura e a expectativa do mercado voltar aqui para a gente comprar, tá? Não estou falando dessa compra, estou falando dessa referência utilizada. E aí, nesse sentido, a gente ficou simplesmente analisando, aguardando o que o preço ia fazer. A expectativa nossa era do mercado chegar aqui e antes do payroll, para a gente poder comprar, aproveitar talvez o que realmente confirmou, tá? Na hora que veio a notícia, uma movimentação expressiva aí de alto, um movimento explosivo aí na ponta comprador. E aí, infelizmente, o mercado não teve a força necessária para ver essa região inferior aqui, tá? Para a gente entrar comprado. Então ele abriu, caiu, saiu a notícia do payroll, o mercado subiu. Aqui já gera a primeira oportunidade para você. Você tem que ver que isso aqui é uma quebra de estrutura. Se isso aqui é uma quebra de estrutura, você já tem um order block desenhado. Se você tem um order block desenhado, você já tem que ter com ordem de compra aqui para você subir, comprar. Segundo, cara, uma barra dessa, numa movimentação tão forte, com quebra de estrutura, o pessoal já sabe. Esse tipo de movimento, o varejo tá doido. O varejo ativa o modo varejo Fear of Missing Out, tá? Ou seja, o medo de ficar de fora. Sai comprando a todo custo, sai comprando de qualquer jeito, sai comprando por comprar. E aí, esse movimento nos gera a oportunidade de fazer o contrário. Se o pessoal está travado na ponta compradora, onde está o stop dessa galera? Espalhado aqui para baixo. O que a gente se aproveitou? Uma região de Fair Value Gap, uma oportunidade de vender, nosso stop ligeiramente aqui afastado, deu um certo calor nessa operação, tá? Mas uma operação extremamente vantajosa. Foram mais de 800 pontos nessa correção que o mercado deu para a gente voltar
comprado aqui, superando mais de 1.000 pontos nessa visão simplista, objetiva e muito, muito lucrativa, tá? E é por isso que eu preciso que você aprenda e entenda isso diariamente. Aplicar esses conceitos na hora que o mercado está rodando é tudo que você precisa ter que saber para você começar a ser lucrativo a partir de agora. A sua curva de capital, ela ser exponencial e sempre crescente, tá? Felipe, mas eu não vou tomar stop? Vai, e vai tomar muito stop. Só que o que a gente prioriza é sempre fator lucro. Não é operação aceitando toda hora. É balizar lucro e lucro a todo momento, tá? Pegar as operações. Teve uma terceira operação, tá, que a gente ia fazer, que era essa venda aqui. Se eu não me engano, foram 10 pontos que nossa entrada ficou, que o mercado não acionou e deu esse trade aqui. Seria mais uma operação para a gente lucrar e muito. Uma pena que o mercado não acionou a gente. E o mercado não acionando a gente simplesmente começa a cair e começa a voltar, a gente tira a nossa ordem, porque não fazia sentido explorar uma região que o mercado já minimamente andou o que a gente precisaria no mínimo do nosso alvo, tá? Que era o mínimo que a gente baliza, é o 3 para 1. Andou 3 para 1, automaticamente nossa operação, do jeito que a gente analisa, que a gente faz, é puxar o stop para o zero. Então, como o mercado já tinha andado, a gente trouxe o stop para o zero. O mercado não acionou, a gente tira a nossa operação que já andou 3 para 1. Muito mais conceitos eu vou passando e o pessoal entende bastante sobre isso, tá? E a gente teve essa movimentação e acabou o pregão desse jeito, tá? Por quê? O mercado simplesmente deu mais um jump para cima, voltou, não perdeu a estrutura, então a gente não tinha como fazer nada. Depois subiu, quebrou a estrutura aqui. E observe que eu até deixei marcado aqui que isso aqui é um ponto de liquidez a partir do momento que o mercado abrir amanhã. Por quê? Se o mercado abrir e não der continuidade, perder esse choque secundário aqui, nossa movimentação ela continua a mesma, tá? Nossa referência desenhada, nossas oportunidades, caso o mercado também venha manipular aqui para cima, a gente poder tentar pegar essa ponta vendedora. Caso o mercado abra aqui para baixo, você vai observar a manipulação, a continuação desse movimento aqui de queda. E a nossa expectativa vai ser o mercado abrindo aqui para baixo, testar esse Fair Value Gap, possivelmente dar uma oportunidade compradora para a gente voltar, usar esse ponto aqui como liquidez, eu vou até desenhar mais bonitinho aqui, tá? Usar esse ponto como liquidez, indução do pessoal começar a comprar e vender nesse order block que está logo acima e surfar a continuação desse movimento de queda. Se você observar e ser bem criterioso na sua observação, o mercado está travado dentro desse range há um bom tempo. E toda vez que ele tenta sair do range, ele volta. Toda vez que ele tenta sair do range, ele volta. Na hora que ele tenta sair do range para cima, ele manipula e volta para dentro do range. Ele tenta acelerar, testa uma região lá embaixo e volta para dentro desse range. Então, muito cuidado dentro dessa referência para você fazer as suas operações, tá? Muita cautela nesse cenário que o mercado está se desenhando, beleza? Lá no dólar, na mesma proporção do índice, nós também tivemos uma operação maravilhosa lá no dólar, tá? Um cenário bem interessante, uma referência mínima e máxima. O mercado deixou já um ponto aqui de liquidez para a gente, deixou também um ponto de liquidez, e aí eu vou mostrar para você essa possibilidade. Abriu o mercado, ele sim perdeu essa referência. Daria para você batalhar essa venda aqui? Sim, só que na sua marcação, se você também entra nos 50%, assim como nós, faltaram meio ponto para o mercado acionar, se você deixou a ordem plotada. Se você vai a mercado nessas regiões, você simplesmente teve um belíssimo trade de mais de 40 pontos na ponta vendedora. Nessa queda livre que o mercado teve em uma única barra dentro da hora do payroll. Como dito, lá no índice e mostrando aqui, tá? A mesma situação, você faz o contrário quando tem essas referências. Só que aqui entra um ponto de asterisco, tá? Felipe, mas ele quebrou a estrutura, por que lá você fez aqui e você não fez na operação na hora que o mercado fechou com essa barra? Muito simples, galera. Olha só, o mercado não tinha tocado na região do order block, não tem por que eu fazer a operação. Só que nós tínhamos essa referência e a compra estava no 50%. O mercado toca com exatidão e volta na mesma proporção. Beliscou e voltou. Beliscou e voltou. Foi espetacular essa movimentação aqui, tá? Foi bem interessante, um trade muito bacana no dólar aí. E aí, tinha até uma outra referência que era o Fair Value Gap aqui abaixo. Só que, quando o mercado faz essa movimentação, gera aqui um ponto de liquidez, o mínimo que ele precisaria fazer era não se distanciar tanto ou ganhar uma estrutura para a gente, na volta, observar que aqui também poderia ser uma região
de liquidez para ser capturada para dar continuação nesse movimento de alta. Não teve isso, não tem por que fazer essa segunda operação aqui, e você vai usar as referências mais inferiores para tentar analisar essa compra. Por quê? Porque aqui é o mercado capturando liquidez. Aqui é o mercado capturando liquidez. Aqui é o mercado capturando liquidez. Então a minha expectativa ainda é uma manipulação em cima desse choque aqui, tá? Para continuidade desse movimento de alta. Só que se você for um pouco mais corajoso, arrojado, você vai observar que aqui já tem quebra de estrutura. Ou aqui você já pode marcar como choque secundário, o mercado quebra, pode mitigar aqui voltando até essa região e te dar um trade de continuidade. Ou melhor dos mundos, você esperar ele romper aqui para baixo para testar a região bem mais inferior, usando esse ponto como indução também para dar continuidade na alta. Observa que a minha fala é sempre em cima da ponta compradora. Vamos falar do cenário vendedor? Vamos observar a referência de venda? Nós temos aqui essa base aqui que vai gerar também uma possibilidade de entrada caso o mercado abra com um gap de alta ou dando continuação nesse último movimento, esse respiro do pregão de sexta-feira. Felipe, quais outros pontos a gente tem? Aqui já foi mitigado, tá? Olha só se você vê, já foi mitigado. Então minha referência passaria a continuar aqui, nesse pavio que é um order block que a gente tem desenhado. Eu quero que você aprenda isso, todos esses conceitos de forma simples, objetiva e muito tranquila e espontânea lá com o pessoal, todos os dias ao vivo, de forma bem bacana. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. Eu sempre trago mais e mais conteúdos para vocês, beleza? Paciência, atenção, que a semana seja abençoada, que Deus nos abençoe e nos proteja. Vamos com tudo e bora pro game. Valeu!